ao erro. Por que se equipara ao erro? Porque negócio jurídico viciado por dolo também é anulável. Professor, e a ação? Ora, toda vez que nós estamos diante de negócio jurídico anulável, a ação é a ação anulatória. O prazo é o mesmo, prazo de 4 anos. E esse prazo deve ser contado a partir da celebração do negócio jurídico. Então vejam, tudo igual, ação anulatória, prazo de 4 anos, esse prazo é um prazo decadencial e você vai também começar a contar esse prazo a partir da celebração do negócio jurídico. Vamos ao terceiro vício, a coação. Professor, o que vem a ser coação? Eu falo que direito civil é um assunto muito pesado. O direito civil ele é muito extenso, é muita matéria, mas o direito civil se utiliza de expressões que já lhe dão dicas na hora da prova. Olha o nome, coação. Dá ideia do quê? É a ideia de uma pessoa que foi pressionada, que foi forçada. A coação é exatamente isso. Nós temos o quê? É a pressão ou a ameaça a uma pessoa, a um familiar ou algum bem seu, para que esta realize determinado negócio jurídico. Ou seja, na coação, a pessoa a princípio não tinha vontade de celebrar o negócio jurídico, mas eu me utilizo de algum elemento para forçá-la a celebrar aquele contrato. Um exemplo, desejo comprar a casa de determinada pessoa, desejo comprar a casa de Antônio, e Antônio não quer me vender a sua casa. Eu vou lá, ofereço um valor mais alto, nada ele quer me vender. O que eu faço? Não tem jeito. Vou ter que inventar alguma coisa sobre Antônio, vou descobrir alguma coisa da sua intimidade e vou forçá-lo. Chego para Antônio e falo, Antônio, descobri que você está tendo um caso com a sua secretária. E de fato, vou lá, consegui descobrir aquele evento, tirei uma foto do evento, falo, olha Antônio, ou você me vende a sua casa, ou eu vou mostrar essas fotos para a sua esposa. Olha só que interessante, gente. Nesse caso, de que coação nós estamos diante? Nesse caso, nós estamos diante da coação que está prevista no Código Civil. Existem 2 tipos de coação, conforme aponta a melhor doutrina, como, por exemplo, Maria Helena Diniz. Mas somente uma delas está presente no Código Civil. E a coação tratada pelo Código é a coação relativa, também conhecida como coação moral ou ainda como vis compulsiva. Que coação é essa? Essa coação, meus amigos, embora constitua ameaça num fato grave, esse fato sempre deixa uma opção ao coagido. O coagido pode optar entre celebrar o negócio jurídico, submetendo aquela coação, ou recusar a celebrar o negócio jurídico e aguentar as consequências. A coação prevista no Código Civil, anote no seu caderno, torna o negócio jurídico anulável. O prazo para entrar com a ação anulatória é prazo decadencial de 4 anos e o início da contagem desse prazo, coloque uma atenção aí no seu caderno, anote isso aqui, porque isso aqui costuma ser indagado pelas bancas que realizam a prova do exame da ordem. O início da contagem desse prazo não é do dia em que celebrar o negócio. Ao contrário do erro e do dolo, na coação prevista no Código, a coação relativa, a contagem do prazo de 4 anos ocorre a partir do momento em que cessou a coação. Olha como o legislador foi esperto. Se nós começássemos a contar esse prazo do dia em que foi celebrado o negócio jurídico, o que aconteceria na prática? Ora, muito simples. O coator continuaria coagindo aquela pessoa que vendeu o bem. Olha, João, você que me vendeu o bem, você fica quieto aí, porque se você abrir o bico, eu vou contar tudo lá para sua esposa. Então, veja, bastaria continuar coagindo por 4 anos aquela pessoa que realizou aquele negócio jurídico, que o negócio jurídico seria convalidado pelo decurso do tempo. Ok? Então, 4 anos é contado esse prazo da coação a partir do dia em que cessar a coação. Professor, e o outro tipo de coação? A tal da coação absoluta. A coação absoluta, também denominada de física ou vis absoluta, ela não foi prevista no Código Civil. Então, qual seria o conceito dela? O conceito dela é o seguinte: toda vez que uma pessoa for coagida e lhe for retirada qualquer possibilidade de opção, qualquer possibilidade de agir de forma contrária, você está diante de uma coação absoluta. André, não entendi. Imagine que eu chego com uma pessoa, coloco uma arma na cabeça, o João ou o Antônio, aqui no exemplo, vendendo na casa, ele não quer assinar o contrato, eu falo, ou você assina ou você morre. Com uma arma na cabeça, quando ele assinar o contrato, ele está manifestando a vontade dele, gente? Sem dúvida alguma, não. Nessa hipótese, nós temos o quê?
um negócio jurídico despido de vontade. A pessoa celebrou o negócio jurídico, mas aquela assinatura foi simples ato mecânico. Poxa, professor, se não teve vontade, olha só que interessante. Vontade é um elemento do plano de existência. Logo, não há que se falar em anulabilidade do negócio jurídico. Os autores apontam que aqui a hipótese seria de inexistência do negócio jurídico, que, nos efeitos práticos, se equipara à hipótese de nulidade absoluta. Qual é a dica para a prova de vocês? A dica é a seguinte: exame de OAB não costuma indagar sobre coação absoluta. Aliás, no exame de ordem, vocês vão observar que o costume é indagar apenas sobre coação. Não há uma definição de qual tipo de coação se está diante. Se isso ocorrer, a dica que eu vou lhe dar é uma dica bem precisa. Não determinou se era coação absoluta ou coação relativa, coação física ou coação moral, não tenha dúvida. Considere aquela que é regulada pelo Código Civil. E de acordo com o Código Civil, coação transforma o negócio jurídico em um negócio jurídico anulável. Siga as regras do artigo 178 do Código Civil. Vamos lá para o nosso quarto vício, o estado de perigo. O que caracteriza o estado de perigo? O estado de perigo ele é formado por dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Qual é o elemento objetivo? Elemento objetivo é que nós estamos diante de um negócio em que uma das partes vai suportar uma onerosidade excessiva. Ou seja, no estado de perigo, e esse é um requisito comum também na lesão, que é o quinto vício que nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos ter uma pessoa que vai celebrar um negócio jurídico tomando um grande prejuízo, suportando uma onerosidade excessiva. Qual é o elemento subjetivo do estado de perigo? O elemento subjetivo é o porquê. O que levou aquela pessoa a celebrar um negócio jurídico que lhe trouxe um grande prejuízo? O elemento subjetivo do estado de perigo é, portanto, uma situação que está pressionando, forçando o contratante a realizar aquele negócio jurídico oneroso. E no exemplo é qual? É estar enfrentando uma situação de perigo. Como regra geral, uma situação de perigo de morte. Quem assistiu aquele filme, Um Ato de Coragem, de Denzel Washington, vai se lembrar desse exemplo. É aquele filme em que o filho dele tem um problema de saúde, um problema no coração, precisa fazer o transplante. Lá nos Estados Unidos o sistema de saúde não é igual aqui no Brasil, nem todo mundo tem acesso. E ele tenta vender tudo o que tem, não dá certo, não consegue obter a quantia suficiente e depois acaba sequestrando o hospital. Esqueçam a parte do sequestro, que interessa o direito penal, não o direito civil. Antes de sequestrar, o que ele faz? Ele vai lá e tenta o quê? Vender todos os bens que ele tem. E numa das cenas, mostra ele vendendo o quê? Uma televisão que valia $400, não me lembro exatamente o valor, mas o exemplo é mais ou menos esse, $400 pelo valor de $200. E o vizinho ainda fala com o vizinho, poxa, mas a televisão vale mais. E o vizinho fala, mas você não está precisando para salvar a vida do seu filho? Ele engole e acaba realizando aquele negócio jurídico. Veja, nessa hipótese, ele somente celebrou, somente vendeu um bem que valia $400 pela metade, $200, porque o filho se encontrava numa situação de perigo de morte. No estado de perigo, quem pode se encontrar nessa situação de risco pode ser tanto o próprio negociante, como também algum parente próximo seu, filho, pai, irmão, como também cônjuge, companheiro, e ainda, por fim, alguma pessoa muito próxima, um amigo íntimo, uma pessoa com quem você tenha uma grande relação de afeto. Ok? Gente, estado de perigo torna o negócio jurídico o quê? O estado de perigo torna o negócio jurídico anulável. O prazo também é de 4 anos para você ingressar com a ação anulatória, e esse é um prazo decadencial que deve ser contado a partir da celebração do negócio. Professor, quinto e último vício da vontade, ou do consentimento, é a mesma coisa. A lesão. O que muda na lesão? Pouca coisa. O elemento objetivo é o mesmo. Temos uma pessoa que vai celebrar um negócio jurídico suportando onerosidade excessiva. O que muda é o elemento subjetivo. O porquê. Por que aquela pessoa tomou prejuízo? Por que celebrou um negócio jurídico suportando aquela onerosidade? Na lesão, podem ser 2 os motivos. Ou numa situação de premente necessidade, ou numa situação de inexperiência. Ou seja, o negócio foi celebrado por premente necessidade ou por inexperiência do outro contratante. Não se somam os 2 requisitos. Qualquer um deles é suficiente para a caracterização da lesão. Muito parecido com o estado de perigo, não é? Por isso que lesão também torna o negócio jurídico anulável. O prazo também é de 4 anos para ser proposta a ação anulatória. Esse prazo
Sempre falar em anulabilidade, gente, o prazo é decadencial e eu começo a contagem desse prazo a partir da celebração do negócio jurídico. Entre o estado de perigo e a lesão, eu só chamo a atenção de vocês por um aspecto.